sejam todos bem-vindos à nossa segunda sessão temática para o dia de hoje, para a nossa conferência digital, a nossa segunda conferência digital da Academia Boost. São todos muito bem-vindos e nós já viemos de uma manhã recheada, estivemos a falar sobre a liderança nestes tempos mesmo de incerteza, como liderar com visão. E para esta tarde vamos falar sobre gerir com coragem. E temos aqui dois painelistas que nos vão acompanhar na próxima hora a falar um pouco sobre este assunto e eu penso que vai ser interessante o que nós vamos poder partilhar aqui. E a todos que nos ouvem, que nos veem também aqui pelo Zoom, mas também temos pessoas que nos acompanham pelo Facebook, também em direto. Então podem colocar aqui as questões, temos aqui o Q&A, onde podem colocar as questões que ao longo da conversa vão surgindo, podem direcionar a um dos membros do painel ou então colocar assim questões genéricas de acordo com o assunto que nós estaremos a tratar aqui durante a tarde. Então, para ser mais específico, esta tarde o que é que nós estaremos a falar? Nós estamos a falar mesmo sobre a gestão corajosa, que é aquela que não paralisa, não para diante da incerteza. A incerteza é esta que é patente para todos, mas que cria mecanismos para operar com agilidade, resiliência e propósito. Envolve assumir riscos calculados, esta gestão corajosa, reavaliar, se calhar, alguns modelos operacionais, mas também investir em competências internas que permitam adaptar e proteger e até transformar o negócio em meio a esta instabilidade, a esta incerteza. Então, para esta sessão, nós vamos analisar como é que a coragem na gestão pode ser aplicada de uma forma prática para converter todas estas restrições em que temos vivido, mas de forma criando alternativas viáveis, né? Que é para continuar a lidar com as incertezas e de forma estratégica nas empresas. E para esta conversa, nós temos aqui convidados muito especiais que, pela sua experiência, pelo perfil profissional que têm também, acreditamos que vai ser uma mais-valia para a conversa desta tarde. Então, eu vou pedir então para vocês se apresentarem. Vamos começar pelo Hugo. Normalmente começamos sempre pelas mulheres, né, Elisa? Vamos começar pelo Hugo, porque o Hugo também ele já estivemos a ter uma conversa, ele já abriu também para que depois na conversa a Elisa vai começar. Então, não vamos começar com equidade, vamos começar com igualdade. Então, Hugo Rosa, pode por favor apresentar-se, depois Lisa Ok. também pode apresentar-se, depois nós vamos conversar sobre esta gestão corajosa. Ok, boa tarde a todos, obrigado Palmeira, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito me honra e espero que seja de facto um debate muito interessante e que quem nos está a ouvir também possa desfrutar e me até contribuir para isso. O meu nome é Hugo Rosa, tenho 41 anos, estou em Moçambique desde 2014, a minha formação base é engenharia do ambiente, tirei uma especialidade em gestão ambiental, em sustentabilidade urbana. Primeiro fiz o meu percurso como jovem engenheiro numa empresa, num gabinete de engenharia, numa empresa portuguesa. Com essa mesma empresa vim para Moçambique em 2014, de certa forma assim logo uma prova de fogo, porque vim gerir 2 contratos com a HCB, que é um cliente bastante exigente aqui no contexto. Fiz funções de country manager, fiz tudo e mais alguma coisa que fosse necessário para que a empresa operasse, digamos assim. Em 2020, mesmo por altura do Covid, mudei para a Galp, na altura como número 2. Desde 2023 passei para diretor de sucursal e desde então me mantenho aqui e pronto, acima de tudo sou uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de pôr em causa no bom sentido, que gosta de compreender, que faz muitas questões aos outros, a mim próprio e que gosto muito de trabalhar na equipa e gosto, acima de tudo, muito da minha equipa e trabalhar na Galp. Obrigado. Obrigada, Hugo Rosa. É um prazer tê-lo aqui. Lisa? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lisa Videira. Bem, eu sou angolana, vivo na capital, Luanda, em Angola. Sou consultora de inovação empresarial, também faço mentoria para startups e negócios digitais. Sou líder na transformação digital, tenho estado a trabalhar também próximo com o nosso governo.
Sou palestrante, fui selecionada jovem líder africana na bolsa do Mandela Washington Fellowship, graças ao meu projeto de startup na área da educação. E também sou ex-atleta profissional de kitesurf, portanto, uma modalidade que me traz muita adrenalina e que até hoje ainda pratico. Em termos de experiência, tive uma startup até 2023 chamada Academia dos Hoje, durante 5 anos, do qual tive vários altos e baixos. O Covid foi o ponto mais desafiante para empreender como fundadora de uma startup e que vou partilhar aqui a experiência. De momento, tenho estado a trabalhar como presidente da Associação Angolana de Startups e Empreendedorismo Digital. Temos estado a fomentar políticas públicas, entre elas a aprovação de uma lei da startup. E o mais engraçado é que ontem foi assinado um memorando de entendimento entre a entidade responsável, INAPEN, e o IFC, o International Foundation Corporation, o representante do Banco Mundial, para finalmente ser oficial a implementação de um quadro legal para as nossas startups poderem operar, o que para nós em Angola é um marco para facilitar imenso a atração de investimento, né, de capital direto. Portanto, por enquanto é isso, o resto vou partilhando consoante a nossa conversa. Perfeito, muito obrigada, Lisa, por apresentar-se aqui para este painel, para esta sessão de hoje. E vamos começar mesmo por si. Falou aqui sobre o kitesurf, tivemos até já umas conversas sobre isso, e a Lisa começou assim de uma maneira muito interessante, né? Algo que para uns é mesmo hobby, e disse também que é algo que o coração borbulha, mas isso levou-lhe até aqui, né? Foi de onde começou e hoje já é presidente desta associação hoje. E de certeza que teve que tomar ali algumas atitudes, né? De coragem. E a pergunta para si, vamos começar mesmo consigo, esta conversa. Em que momentos sentiu que a coragem na sua gestão foi determinante para manter ou então para fazer crescer o seu negócio na altura e depois criar a associação? Ok. Ok, meu mic está on, estava aqui a verificar. Então, em 2018, eu decidi criar uma startup, uma plataforma de e-learning para ajudar a digitalização da educação em Angola, para o ensino superior, para a faculdade, sem depender da internet. Qual é a solução que eu trouxe? É usarmos o mesmo sistema VoIP, Voice over IP, que grandes empresas como a Siemens usa e a Cisco, onde nós criamos uma intranet usando landlines, usando as linhas de telefone antigas, que hoje em dia já não usamos, mas no nosso país ainda é predominante, para codificar vídeo e áudio e depois transmitir do ponto A ao ponto B. Dessa forma, nós podemos diminuir os custos de acesso à educação de e-learning sem depender de dados, sem depender da internet, porque ainda dados para a maioria da nossa população é muito caro. Apesar de que Angola é um dos países que a internet é mais acessível em termos de custos, comparado à moeda, conversão à moeda estrangeira, ao dólar. Entretanto, quando o Covid entrou, eu infelizmente tive que fazer um shift, tive que mudar um bocadinho o meu foco, o meu plano de negócios para poder sobreviver, porque foi um momento de muita incerteza. Ao invés de estar focada só em criar conteúdos com formadores locais, passei a prestar serviços B2B para empresas que já tinham plataformas de e-learning, mas precisavam de criar conteúdo local e em português e passei a trabalhar para a banca para poder ter uma forma de income, uma fonte de rendimento extra. Portanto, esse shift foi crucial. Eu não agarrar-me somente ao plano de negócios inicial que eu tinha elaborado para poder sobreviver. Consegui sobreviver durante algum tempo, mas infelizmente o pós-Covid, a maior parte das empresas que tiveram que implementar um plano de retenção de custos, acabei por perder muitos dos contratos que eu já tinha firmado e daí para frente o cash flow foi caindo a pique até que eu decidi fechar a minha startup. Após
este capítulo que eu atravessei, não é? E para além disso, durante todos os 5 anos eu andei a fazer pitch, a vender a minha startup à procura de investimento estrangeiro direto, eu não consegui. E ganhei consciência do quanto a nossa, em termos de condição do business em Angola e condição ambiente de negócios, precisava melhorar bastante. Entre elas, por exemplo, temos uma lei das startups e, além disso, temos mais qualidade de oferta. E foi a partir deste objetivo, desta missão, que nós decidimos criar uma associação para podermos trabalhar diretamente com o governo e termos uma só voz para representar as startups e as empresas digitais, portanto, o nosso ecossistema. E desde então temos estado a trabalhar desde 2022 diretamente com as entidades responsáveis na elaboração de um draft, de uma proposta de lei, além de outros pilares importantes que temos estado a implementar para que tenhamos um ecossistema autossustentável e que possa realmente crescer. E abracei o desafio como presidente, na função de presidente na associação, do qual já vou no segundo ano de mandato, falta mais um, e temos estado a ter progressos cruciais. Portanto, o Covid é o ponto a realçar durante o período em que tive a minha startup. Muito obrigada, Lisa, pela partilha e a Covid, mais uma vez, a mostrar que foi um momento bem preponderante para os negócios, para os gestores, para os empreendedores, e realmente trouxe ali um momento de divisão, né? E para aquelas que conseguiram realmente permanecer, mantiveram-se, tiveram uma abordagem diferente, e realmente hoje nós conseguimos ver no mercado que conseguiram ultrapassar este desafio. E temos uma experiência aqui também, a Galf, que já é uma empresa internacional, que já está há muitos anos no mercado, mas ela também está em Moçambique e não está alheia ao contexto que nós estamos a viver. Mas ainda assim, a Galf tem conseguido manter uma estratégia de revestimento contínuo, nomeadamente na melhoria da infraestrutura, e ainda mesmo em conversas com o Hugo, esteve a dizer que em meio a este cenário, eles ainda tiveram esta oportunidade já de puderam mudar de escritório, manter os serviços, adquirir outros contratos. Então, Hugo, pode nos dizer que princípios e práticas têm orientado a vocês, a Galp, mas Hugo, especialmente, que está como gestor da Galp no país, que princípios e práticas têm orientado essas decisões nestes contextos, mas ainda tem que tomar estas decisões e manter aquilo que é a vossa visão, a vossa missão? Ok, obrigado, Palmeira. Eu diria que, e eu pensando, primeiro vou tentar dar aqui uma tónica pessoal e depois em termos profissionais. Eu tenho 41 anos e ao longo dos últimos 15 anos, talvez, acho que vi coisas na minha geração que nós ouvimos falar há muito tempo, a crise financeira de 29, a gripe de 23, e portanto, infelizmente nós temos vindo a habituar a ver uma guerra na Europa, whatever, pronto. Esta instabilidade em Moçambique também não se via, se calhar, desde no período pré-acordos de 92, portanto, nós ao longo da vida, de facto, temos que nos habituar aos momentos de disrupção, vamos chamar assim, porque esses momentos são inevitáveis, ou seja, nós sabemos que eles vão acontecer, certamente, só não sabemos quando é que eles vão acontecer. E não sabemos porque, de facto, não dependem de nós. Eu estava a ouvir a história da Lisa e aproveito para dar os parabéns também pelo seu percurso. Eu acho que eu, na minha vida, acima de tudo, tive dois momentos de coragem. Um deles foi em 2014 em vir para Moçambique sem saber no que me esperava, e o outro foi eu e a minha mulher decidimos ter 3 filhas em 4 anos. E, portanto, eu acho que a partir daí a questão da coragem também eu vou relativizando um bocadinho em relação ao outro, porque eu, acima de tudo, na forma como eu giro a empresa, eu acho que também tento dar, e acho que é inevitável, a minha personalidade, né, de certa forma. Todos nós temos de fazê-lo no dia a dia. Eu tento, acima de tudo, perceber que as dificuldades são naturais. Tento, mesmo quando fico zangado com os meus clientes, respirar fundo e perceber que não é nada pessoal, que são tudo negócios. E acho que isso também me dá aqui alguma capacidade para deixar o lado emocional de fora. E, acima de tudo, como disse bem, a Galp é uma empresa internacional
é uma empresa que está em Moçambique desde 2013. Nós tivemos a sorte de entrar com o nosso melhor projeto, que é a Ponte Maputo-Catembe. Nós estivemos nesse projeto e, acima de tudo, a Galf acredita muito neste mercado, mas nós também sabemos que, como empresa internacional e como empresa que se obriga a ela própria de ter standards, também esses internacionais, e de acordo com a casa-mãe, que isso também tem os seus custos e tem os seus riscos. Então a nossa única alternativa é tentarmos ser melhores do ponto de vista de qualidade. E essa melhoria na qualidade obriga-nos a que nós estejamos permanentemente a perceber como é que podemos fazê-lo. A Lisa, na sua área, pelo que eu percebi, também dá muito esse apoio, quer às empresas, quer aos governos. E nós, perante também esta instabilidade, depois de 2 anos bastante complicados no mercado, onde se percebia que as coisas estavam, de facto, só pela questão financeira e económica estava má, a questão social só veio, de certa forma, ser um extrator óbvio de tudo aquilo que estava a acontecer antes. Então nós decidimos, ok, vamos aproveitar este momento para nos prepararmos depois para o outro ciclo que aí virá, que tem que ser necessariamente um ciclo positivo. Não sabemos quando é que ele virá, mas ele tem que vir. E então tomámos essa decisão de também, perante algumas perspectivas, que nós tínhamos que manter um otimismo. Nós tínhamos que continuar a acreditar que aquilo que estávamos a fazer de forma correta, com erros, com falhas, com dúvidas. E isso eu pelo menos enquanto estou tenho muitas dúvidas, cometo erros e gosto também de tentar trazer a minha equipa a essas decisões. Nós decidimos, vamos manter os incentivos, e quando eu digo manter os incentivos, eu vi muitas empresas a atrasar salários em Moçambique, nós não fizemos. Eu vi muita gente de me cortar bonificações ao 13º mês, nós não fizemos e demos 2 bónus à nossa equipa. Nós apostámos numa formação também interna, identificámos alguns recursos aos quais nós achávamos que faria todo o sentido, ou seja, nós também tentamos olhar naquilo que se chama os futuros líderes da Galf, que eu estou aqui hoje e amanhã terá que estar outra pessoa à frente da Galf. E nós também estamos nessa partilha de preparar o futuro também a nível de staff. E já identificámos aqui algumas pessoas que podem ter esse papel de liderança e de gestão no futuro. Nós perdemos a nossa número 2, que era uma pessoa importante na estrutura, e aproveitámos essa saída da número 2 para também repensar uma contratação do novo número 2, de acordo com aquilo que nós queremos projetar para a Galf. Nós queremos projetar uma empresa competente, uma empresa séria, uma empresa no qual os nossos clientes podem confiar, uma empresa que diz a verdade, que é uma coisa bastante importante, acho eu, no mundo dos negócios, dizer a verdade aos nossos clientes, comunicar bem, comunicar antecipadamente. Mudámos de escritório porque achámos que isso também era uma necessidade para tornar o nosso espaço mais motivador para aquilo que é o nosso staff. Portanto, nós mudámos de espaço, mas também para um espaço mais amplo, diferente, mas também vamos proceder a uma série de requalificações no espaço em relação à psicologia das cores, à organização do espaço. Portanto, queremos que as pessoas também tenham orgulho e percebam, acima de tudo, que percebam porque é que também trabalham na Galf. E, portanto, estas também são práticas que nós tentamos implementar. Nós somos uma empresa com uma estrutura familiar, somos uma empresa que preza muito o staff, que preza muito as pessoas. É muito natural as pessoas na Galf entrarem e trabalharem durante muitos anos na Galf. Há pessoas que já saíram, há pessoas que voltaram a entrar. Portanto, nós cultivamos muito essa proximidade. Portanto, nós não somos aquele tipo de empresa muito vertical em que ninguém conhece quem está acima. Não é o caso. Portanto, nós sabemos os nomes, nós falamos, há muito essa abertura de bater à porta e entrar, de discutir, e acima de tudo há a necessidade de trabalharmos muito como equipa. E eu recentemente fui à escola francesa, no âmbito de uma feira de profissões. A Gal foi lá, levei aquilo que eu chamo, uma das nossas colaboradoras, que eu chamo uma Wonder Girl, que eu acho que ela tem um futuro brilhante pela frente. E fomos tentar explicar a jovens, digamos assim, de 14, 15 anos, porque é que ainda valia a pena ser engenheiro. Eu acho que, acima de tudo, e acho que é também isso que obviamente nós temos que ter ao nosso profit, mas acima de tudo, quem quer ser engenheiro e quem quer trabalhar numa empresa de engenharia, acima de tudo, quer contribuir para melhorar as condições de vida dos outros. E é muito isso que nós fazemos nos nossos projetos e em particular também aqui. E portanto
as nossas práticas passam muito por essa melhoria contínua, por tentarmos ver sempre no futuro, porque nós não vale a pena estarmos a implementar uma prática agora e acharmos que ela vai ter efeitos no mês seguinte, porque não vai. Portanto, é acreditar que aquilo que nós pensamos que vai ser o correto vai surtir os efeitos, umas vezes sim, outras vezes não. Muito obrigada, Hugo. E, assim, em breves, daquilo que acabou de falar sobre estes princípios, os que eu manti foi manter-se standard diante desta situação toda instável. Vocês mantiveram aquilo que acreditavam que era a vossa visão, a vossa missão, os valores, e os valores aqui voltaram a aparecer como parte de uns princípios, porque focou muito nas pessoas, quando fala de serem verdadeiros, não é só ser verdadeiros com os vossos clientes, os vossos parceiros, mas com as pessoas que trabalham convosco. E o fato de terem, mesmo diante de toda esta situação, conseguido manter aquilo que era o vosso compromisso com as vossas pessoas, aqueles que realmente fazem a vossa missão a avançar, é realmente muito interessante. E este princípio eu gostava de perceber já da Lisa, né? Falando mesmo de pessoas, o Hugo, numa vertente mais de engenharia, mas também de infraestruturas e grandes monumentos, mas a Lisa também, de alguma forma, trata da engenharia lá nas startups, né? E o seu contexto não é exatamente moçambicano, é angolano, mas muitas das vezes partilhamos sempre dos mesmos desafios. E a pergunta que eu faço para si agora, Lisa, é esta, um pouco associada a esta questão sobre equipas, né? As pessoas que compõem as equipas. Que estratégias vocês, como a sede, mas também a Lisa, que está como a presidente da associação atualmente, que estratégias têm ajudado a promover as vossas equipas a ficarem ou a permanecerem resilientes, especialmente em contextos como estes? Não é necessariamente o contexto idêntico, se calhar, do Moçambique que estamos a viver, mas vocês também têm a vossa vulnerabilidade, têm situações instáveis. Que estratégias vocês têm adotado, olhando mais para a equipa? Olha, antes de saltar um bocadinho para a estratégia, queria só partilhar com o Hugo que daqui desse lado também tive uma coragem de ter 3 filhos em 3 anos, porque tive gêmeas, portanto, o meu método foi um bocadinho mais despachado. Tenho gêmeas de 8 anos, portanto, e um rapaz de 10. Então, aqui desse lado é quase a mesma coisa, e temos praticamente a mesma idade, faço 40 esse ano, então estamos na mesma fase da vida, em termos de capítulo. Voltando para a questão Parabéns. da partilha. Em termos de estratégias, durante os 5 anos em que tive a minha startup como fundadora e CEO, né, diretora geral, eu usava 4 estratégias cruciais com uma equipa de 10 funcionários. Escuta ativa, isso é muito importante, ouvir mais, falar menos, porque às vezes as soluções não estão em nós, líderes ou CEOs, mas estão mesmo com o nosso funcionário, né, para resolver problemas dentro da empresa. A inteligência emocional é muito importante porque a cultura africana, de certa forma, é muito tradicional e se nós formos muito rígidos às regras empresariais e cultura empresarial, pode haver um choque muito drástico naquilo que é o comportamento dos nossos funcionários, né? Por exemplo, em Angola nós temos um grave problema em transportes e muitos dos nossos funcionários, a tendência é X vezes por semana chegar atrasado ao emprego, porque o táxi falhou, o autocarro chegou tarde e infelizmente é uma realidade que nós temos que aceitar e isso requer também uma certa empatia em situações de género. Outro ponto tradicional, não sei se em Moçambique é a mesma coisa, mas infelizmente quando um familiar padece, o chamado comba, o funeral, pode durar dias, não é só É a um mesma dia. realidade. Então, isso também requer uma certa empatia, não é? Em termos de entender. E a outra estratégia que eu usei muito é uma comunicação assertiva. Quanto mais simples e objetiva for a informação transmitida, melhor vai ser processada do outro lado. E nem todos os meus funcionários tinham um nível académico, por exemplo, de um secundário terminado,
Então, às vezes a comunicação era um problema, não é? E comunicação simples, não é? Informação simples. Portanto, esses 4 pontos eu focava muito como líder na minha startup. Na associação eu tive que evoluir, porque a associação eu tendo a comunicar com vários players, com não só a equipa interna, mas também com membros da associação, entidades governamentais, até empresas corporativas, porque nós vamos buscar apoio às grandes empresas. A nossa associação, desde o ano passado, tem estado a trabalhar com a Total Energies, que celebrou 100 anos de aniversário e teve uma iniciativa, um concurso aberto para empreendedores do qual nós prestamos consultoria, tanto como presidente de uma associação, eu tenho estado a trabalhar em todos os níveis, desde o A-level a CEOs de petrolífera, a membros do governo, secretários de Estado, ministros, até mesmo a primeira-dama tive a oportunidade de interagir graças a esse projeto da Total Energies e nós aí neste contexto da associação, portanto, tenho que adotar várias vertentes e adaptar-me ao nível de pessoas do qual estou rodeada, não é? Desde o mais baixo ao mais alto. E realmente seguindo o exemplo do Hugo, não é? Tentamos manter as qualidades esperadas a nível naquilo que é a entidade da nossa associação, mas também ao mesmo tempo temos uma certa flexibilidade de adaptar àquela realidade e contexto do qual estamos inseridos, porque é muito bonito no papel, mas na parte da implementação a história é outra, principalmente em África, que nós temos mais barreiras a ultrapassar. E nem tudo o que funciona em contexto europeu, não é? As diretrizes, os standards, aplica-se às nossas realidades. Então, aí nós temos que fazer uma certa adoção, adaptar a nossa realidade, atualizar, ajustar, tendo sempre esses pontos cruciais que eu mencionei, principalmente a inteligência emocional e a empatia, porque liderar pessoas é difícil. Processos é mais fácil do que pessoas, não é? Porque são sempre os 3 P's, né? Nas empresas: pessoas, processos e acho que é o projeto, né? 3 P's. Então nós temos que saber encontrar um equilíbrio. Claro que às vezes temos que sacrificar de um lado para podermos manter os KPIs, os nossos objetivos, né? E os Key Performance Indicators para podermos estar ali e ter o crescimento desejado. Então, eu acho que no final do dia é uma questão de equilíbrio e tentarmos entender e avaliar aquilo que são os resultados que vamos alcançando, para depois irmos ajustando, né? Como aquela mirazinha que está sempre a ser ajustada para o objetivo final, porque nós como gestores, líderes, não conseguimos ter um plano e executar de A a Z sem, no meio, termos atualizações e ajustes, porque, como bem mencionou o Hugo, há crises, há situações inesperadas, há desvalorização da moeda, por exemplo, né, que afeta todos os negócios, direto ou indiretamente. Há o custo da inflação, nesse momento, em Angola, estamos com uma inflação galopante a crescer. Então, há montes de componentes que nós temos que avaliar e ir ajustando aquilo que é as nossas estratégias para continuarmos a alcançar os objetivos. É interessante, a Lisa falou aqui sobre algumas estratégias que a associação teve que adotar e a Lisa, estando a presidir, era necessário tomar algumas atitudes sobre essas estratégias e falou sobre a escutativa, a inteligência emocional, realmente a realidade africana, que é diferente de outros contextos, de outros cantos do mundo, outros continentes, requer de nós ali uma sensibilidade, né? E o Hugo teve um pouco que realmente passar por esta experiência, que ele vem de uma realidade diferente e já adaptou-se, né, pelo que nós já conversamos, já aos contextos. E o Hugo tem a oportunidade de, já aqui em Moçambique, trabalhar com pessoas de um pouco de quase todas as províncias. Então, já vai conhecendo um pouco como é que agem os colaboradores de Nampula, qual é a atitude do pessoal daqui do Sul, depois do Norte, e começar a fazer esta gestão. Então, para ti, na prática, Hugo, como é que foi, ou como é que está sendo este desafio
na parte da gestão de pessoal, no momento realmente em que tem que se tomar decisões, e vocês decidiram ainda assim manter a vossa política, motivar e a garantir o desempenho organizacional, mas como manter tudo isto assumindo que a realidade realmente no nosso contexto é diferente, que as pessoas têm as suas emoções, a maneira como elas entendem processos, às vezes não entendem realmente os processos como nós gostávamos que entendessem, mas nós temos que gerir. Então, a vossa política, ela certamente que já estipula alguma forma de motivar, de avaliar o empenho e até de recompensar este empenho. Como é que avalia o impacto das vossas políticas diante deste contexto de incertezas, mas assumindo muito a realidade que a Lisa falou, que para o nosso contexto pode ser diferente, se calhar, do contexto que o Hugo estava habituado, mas que parece já estar completamente integrado. Sim, eu quero acreditar que sim, que estou completamente integrado em Moçambique, mas não me arrogo de pensar que sei tudo sobre Moçambique aos moçambicanos. Não sei. Mas eu estava a ouvir a Lisa e me confesso que ela poderia estar a falar de Moçambique, moda Galfa. Portanto, as questões são Eu muito realmente semelhantes. também acho que pensei, eu Sim, pensei que ela estivesse por aqui, né? e portanto, a questão da escuta ativa é importante mesmo quando nos desiludimos ao pedir essa escuta ativa. Também acontece. Nós, às vezes, enquanto líderes, queremos muito ouvir os outros e os outros ou têm pouco para nos dar, ou estão pouco motivados, ou culturalmente não estão habituados a dar. E uma coisa que eu noto muito nos nossos, mesmo no nosso staff mais sénior, há uma enorme dificuldade em assumir responsabilidades. Uma enorme dificuldade. Porque não sei se culturalmente se espera sempre uma punição ou algo do género, mas nós temos muitas questões, e eu digo isto quando estou a falar de pessoas que estão no site, onde a pressão, o stress do dia a dia os obriga a tomarem muitas decisões, mas têm dificuldade em assumir essa responsabilidade se tiverem alguém acima, têm alguma tendência a serem um pouco passivos, esperando sempre que o chefe resolva os assuntos quando essa deveria ser a sua responsabilidade. Têm muita dificuldade em entender o quão importante é a evidência, a prova do nosso trabalho no site. Isso é uma luta contínua que nós temos com o nosso staff, que é, se alguém está num site a ver uma coisa, tem que reportar, tem que tirar uma fotografia, tem que tirar um registro para a memória futura, porque hoje está lá o Hugo, amanhã está lá uma outra pessoa, e é importante que esse registro fique. Eu também sinto que, por vezes, apesar dessa tentativa de motivação, e eu creio, ninguém é bom juiz em causa própria, mas eu creio que a Galf tem uma especial atenção também ao staff, e comparando aqui com, no contexto, nós queremos saber no que é que as pessoas também esperam da Galf, mas eu às vezes sinto também há um certo desfazamento, e mesmo que nós possamos motivar as pessoas, eu acho que ainda, pelo menos nesta área, e pessoas que vão para o site, há pouca cultura de empresa, apesar de tudo. Ou seja, as pessoas são mobilizadas para um projeto e elas estão a fazer o seu projeto e não o projeto da empresa para o qual estão integradas. E às vezes eu sinto que há dificuldade em entender-se também o investimento que a empresa faz. E também sei, porque eu não faço apenas eu a gestão dos recursos humanos, também sei que os colegas por vezes tentam sempre, usando aqui um termo moçambicano, não sei se em Sousa, de jacar aqui um pouco os processos e tentar sempre, se o processo não lhes é muito favorável, porque nós temos um código interno de conduta, temos procedimentos, portanto as coisas deveriam ser mais ou menos claras, digamos assim, mas acham sempre que apesar de tudo é só uma exceção que eles se lhes aplica, e as pessoas acham sempre que o seu problema é o problema mais importante do mundo, o que eu acho razoável e perfeitamente entendível. E portanto, de facto, como a Lisa diz, às páginas tantas é muito mais fácil gerirmos um cliente, porque é uma relação contratual muito mais, apesar de tudo, é-nos sempre mais desfavorável do que estarmos a gerir uma situação com os trabalhadores, porque as pessoas têm muitas expectativas e, acima de tudo, as pessoas em África, como o contexto é frágil, ou seja, o Estado não acoda a muitas coisas, as pessoas têm que amelhar o máximo
para que possam fazer face a uma despesa de saúde, a um carro. Portanto, as pessoas têm que também gastar muito dinheiro para garantirem a escola dos seus filhos, o seu transporte, a sua saúde, e portanto, acho que muitas vezes há aqui uma lógica muito individualista face àquilo que poderia ser uma lógica coletiva. Mas eu tento sempre também dar essa tónica à minha equipa, que é: não há funções mais importantes. Ou seja, o Júnior está a fazer uma tabela que eu lhe pedi para qualquer coisa. Se ele não fizer bem esse trabalho, isso tem impacto na empresa. Sempre que nós, por mais simples que seja a nossa tarefa, não a fazemos bem, tem um impacto na correta transmissão da empresa, porque a outra pessoa já vai ter que rever, já vai ter que perder o seu tempo, ou já vai ter que voltar a pedir, os custos já são maiores, a ineficiência, isto gera desconfiança, quer dizer. E então eu acho que é sempre importante também valorizarmos e responsabilizarmos. Nós também fazemos muito isso. E depois também nos apercebermos que há uma certa, eu não diria aversão, mas uma certa dificuldade do trabalhador moçambicano em trabalhar com trabalhadores qualificados da região. Ou seja, eu tenho a sorte na Galf, nós trabalhamos com trabalhadores moçambicanos, mas também trabalhamos com trabalhadores da Etiópia, da Tanzânia, do Zimbábue, da Zâmbia, da Uganda, de Angola. E há aqui uma espécie de resistência quando alguém vem de fora, e eu tento sempre explicar isso a quem vem de fora, de que também é importante saber cativar as equipas e não só querer impor os seus métodos. Portanto, sim, o trabalho com os recursos humanos é muito aquilo que a Elisa disse. Diria que não há segredos, mas não havendo segredos é muito difícil. E muitas vezes temos que também tomar decisões que são difíceis, como dispensar colaboradores. Se o colaborador não consegue entender os valores comuns, não consegue entregar numa performance que esteja adequada também àquilo que era a expectativa, seja por desmotivação, seja por desadequação de posição, seja por que a razão for, cumprindo a lei naturalmente, e isso é uma condição sine qua non na Galf, temos que dispensar as pessoas, mas claro que não fazemos à primeira tentativa, mas estamos num projeto de fiscalização de estradas na Zambésia, onde tivemos que dispensar algumas pessoas, porque de facto as pessoas não estavam habituadas àquele tipo de exigência, àquele tipo de pressão, àquele tipo de outcome, digamos assim, que teriam que dar. E é muito difícil às vezes encontrar o perfil certo. E é porque, apesar de tudo, e eu acho que em relação a Angola, a Galf também tem uma operação muito, muito substancial em Angola, muito significativa. Aliás, eu diria que é a nossa maior operação em África, certamente é em Angola. Temos muito trabalho em Angola. Muitas vezes a operação de Angola vem buscar engenheiros ou técnicos intermédios em Moçambique, o que também diz da qualidade dos técnicos de Moçambique. E eu acho que também, se calhar diz, se calhar de alguma dificuldade que eles têm em Angola de captar talento que entenda aquilo que podem ser os valores também da Galf. Portanto, também temos esse o outro lado, apesar de não abundar, infelizmente, pelo contexto, pela falta de investimento na capacitação na educação, ensino superior, é o contexto com o qual nós vivemos. Também há muito talento e há muitos bons técnicos aqui. Às vezes também é uma questão de nós também, não diria baixarmos as expectativas, mas ajustarmos a expectativa daquilo que são as práticas que nós aprendemos enquanto gestores. Nós podemos ler muitas coisas, mas depois o contexto é esse que a Lisa disse, que é a dificuldade do dia a dia e o cansaço também que as pessoas levam na sua vida. Todos os dias demoram tempo a chegar, demoram tempo a ir. Portanto, é isso. Também temos que ajustar aquilo que é o contexto. E a Galf tenta, e acho que nós, estando em África há mais de 15 anos, acho que já conseguimos fazer muito esta combinação entre aquilo que é o mindset alemão, o standard que nós temos e a operação. Por isso é que as sucursais, a cultura na Galf é as sucursais são autónomas naquilo que é a sua estratégia operacional. Nós não recebemos diretivas chave na mão by the book da Alemanha. Nós temos que saber adaptar aquilo que é o nosso standard ao contexto. Caso contrário, eu diria que seria muito difícil, porque o contexto não funciona. Basta ir a uma instituição pública e perceber que o contexto não funciona e, portanto, não tem como se diz aqui. Não tem como. E Não, não vais por aí. Instituições públicas é a mesma coisa.
É em todo lado, até na Europa e em Portugal, mas É, aqui por vezes é então, bastante Temos a realmente, quem sair, Palmira, isso é para nós. Nós, moçambicanos e angolanos, temos a quem sair. pois é, eu acho que aqui fizemos realmente um triângulo interessante. Então, na fala do Hugo, ahm, não tem como realmente nós falarmos sobre gestão corajosa e não abordar pessoas. Eu acho que muito da coragem em gerir, boa parte nós dedicamos com as pessoas que trabalham conosco, sejam internas, externas, e ainda vou manter aqui para o Hugo, diante desta questão que esteve a falar, então quais seriam as práticas para uma organização como esta, o que falou, a vossa organização realmente é mundial, mas a cada país que ela vai implementar, ela procura adaptar-se ao contexto, né? E quais seriam as práticas de gestão que contribuem para a tomada de decisões firmes em contextos de alta incerteza e de risco operacional? Assim, em breves pontos, que práticas de gestão é que vocês usam, na verdade, para contribuir para estas tomadas de decisão? Hugo, volto para si ainda. Hugo, estás com o microfone desligado, não conseguimos te ouvir. Boa. Desculpa. Ia dizer que eu acho o que a Lisa é muito mais eficaz a elencar esses pontos de forma sumária, mas eu diria que, acima de tudo, as decisões firmes eu assumo como decisões nas quais nós acreditamos, né? Porque muitas vezes as decisões são firmes, mas podem estar erradas por contextos que se alteram também pelo caminho. Mas, acima de tudo, acho que essas decisões passam por nós tentarmos não nos focar no problema que temos agora e focarmos naquilo que é a única forma das empresas continuarem a crescer, que é a retenção de talento, uma capacitação desse próprio talento, o que leva a que nós sejamos cada vez mais eficientes, eficazes naquilo que são, por exemplo, recebendo um CV, ver as referências que estão no CV, ligar para antigos empregadores, perceber se de facto é naquela empresa, porque conhece muita coisa e descobre-se muita coisa falando com antigos empregadores que não vêm nos CVs. Sermos muito ciosos daquilo que são os nossos valores no que diz respeito ao código que nós temos de associar, à forma como nós falamos com o cliente, à forma como nós, à qualidade que entregamos, o que é que nós dizemos, sermos também, pôr-nos nós em causa de forma recorrente, que é aquilo que nós também fazemos entre equipa de forma muito expedita. Eu vejo um e-mail, por exemplo, se eu vejo um e-mail que há uma coisa que falha, eu respondo diretamente à pessoa e nós vamos também fazendo assim, dizer, olha, toma atenção, próxima vez, por causa disto, nós também temos que saber defender na posição contratual da Galf, portanto, muitas vezes são pequenas, são coisas dia a dia, são advisings muito simples, porque nós também vamos fazendo o nosso trabalho e muitas vezes também relaxamos, é normal, nós enquanto pessoas também relaxamos, eu enquanto gestor, mais uma vez também cometo erros, mas as práticas são muito essas, mas nós também temos a sorte, e eu não fiz aqui nós também temos a sorte, temos sempre um apoio muito forte da nossa casa-mãe, ok? Que nos acode também muitas vezes quando nós precisamos. Nós temos essa sorte. E, portanto, esse chapéu que nós temos da casa-mãe também nos permite ver mais além, que é essa prática contínua da retenção, da capacitação, de acreditarmos. Nós estamos agora também num processo de digitalização mais recorrente da empresa, tentarmos ser mais eficientes, usarmos a inteligência artificial, usarmos as clouds. Isto é uma coisa que também é difícil aqui, por uma certa instabilidade que às vezes existe, seja na conexão de internet, seja na energia, ainda é muito mais desafiante. No site, tentarmos sempre também ser justos naquilo que é as nossas negociações com os nossos futuros colaboradores, porque às vezes seria muito fácil nós também tentarmos, de certa forma, impor a nossa posição contratual e percebermos que do outro lado também essa expectativa, e também tentarmos capacitar para mudarmos também os setores. Nós também temos tentado fazer isso, embora seja muito difícil trabalhar aqui no setor privado na área da engenharia, vamos conseguindo, é inevitável trabalhar no setor público, mas cumprindo também sempre aquilo que é o estrito
da lei, no que às vezes pode parecer, estou a dizer isto, mas é muito importante. Por exemplo, a Galf nunca teve uma inspeção tributária ao longo de 10 anos de operação. Portanto, isto acho que também diz um pouco daquilo que é a forma como nós também olhamos para coisas simples como no pagamento dos impostos, ou a forma como nós tratamos as nossas contas. Mas isto também é uma análise, isto também é uma forma de nós cuidarmos bem do nosso negócio, do nosso staff. Portanto, as práticas muitas vezes são essas, são coisas muito simples, que ajudam a manter também o foco da equipa e, acima de tudo, eu tento sempre apelar àquilo que é o nosso footprint. O que é a Galf? O que é isto trabalhar na Galf? O que é isto que nós temos engenheiros? O que é que nós estamos aqui a fazer? Porque é que nós estamos a prestar este serviço? Se o cliente diz que nós não estamos a prestar um bom serviço, nós não podemos achar que estamos a prestar um bom serviço. Temos que perceber porque não, ok? E essa comunicação também eu acho que é uma das práticas mais importantes que nós temos na Galf, que é comunicar bem e comunicar atempadamente. Boa, obrigada, Hugo. É interessante perceber realmente a ideia de seguir valores tanto como pessoa, mas também como profissional, perceber que é uma das práticas de gestão que o Hugo, que a Galf também usa para tomar decisões em momentos assim de incertezas, mas também críticos. Eu ia seguir um pouco sobre esta questão já para a Lisa, né? Que conselhos daria? Assim, o Hugo já deu, partilhou aquilo que são as estratégias realmente que eles têm para a gestão, mas como líder, como empreendedora, e que está muito ligada ao contexto das MPMEs, das startups em Angola, inclusive até como um parceiro que trabalha em ligação com o governo para toda a questão legal, toda a questão jurídica, que é um desafio que nós em Moçambique temos enfrentado bastante. Então, como líder, que conselho, que dica daria sobre este momento em que tem que se enfrentar decisões críticas, mas ao mesmo tempo temos pouco recurso e temos grande responsabilidade, né, sobre as pessoas, temos o compromisso, e o Hugo mencionou muito bem, temos os compromissos fiscais que devem ser cumpridos, que de alguma forma também, de alguma forma não, é uma das formas que permite que as empresas elas tenham uma boa reputação. Mas diante de tudo isto, então, como é que enfrentam-se estas situações críticas? Lisa, Olha, o que dirias aos outros líderes? sim, bem, cada contexto é um contexto. Nós temos que avaliar todos os componentes, as circunstâncias, né? E prioridades, condições, etc. Mas eu acho que na base de qualquer liderança nós temos que ter os pilares bem estruturados, para que depois, quando formos a tomar decisão, tomamos uma decisão com base nos nossos valores, nos nossos princípios, naquilo que já está definido, que é, a meu ver, dependendo do tipo de liderança, deixarmos um legado, passar conhecimento, porque é importante que isso esteja bem definido na cabeça de um líder, tendo em conta já que nem todo mundo nasceu para liderar. Eu acho que é importante cada líder conhecer a si próprio, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Aquilo que são os nossos pontos fracos, eu aconselho a delegar, porque não temos tempo para tudo, e focarmos só nos nossos pontos fortes, que somos melhores e bons, e aí termos o máximo de eficiência possível. Isso é importante na liderança, independentemente do contexto de eu estar numa associação, o Hugo está na Galp ou outro tipo de empresa. Porque eu não gosto de política, mas vou mencionar política. Nós, como líderes, nós temos que avaliar não só a situação que estamos, mas também temos que avaliar as expectativas, ok? Porque nós temos que cumprir aquilo que são as expectativas dos nossos superiores, ok? Eu, no meu caso, eu tenho os meus membros da associação, mas também tenho o executivo angolano, né, de uma expectativa que esperam que a associação possa cumprir certas funções, ok? Então, nós temos que pôr na balança as expectativas. Não dá para satisfazer todos, ok? Infelizmente, a vida é assim. Então, nós vamos ter que definir. Desde que nós sejamos autênticos na nossa liderança, e seguimos o caminho que achamos o mais correto, porque no meio do caminho haverá sempre controvérsias e outras agendas e interesses e influências para nós mudarmos o tipo de liderança que estamos a executar.
Então, eu acho que os pilares é muito importante nós termos. Eu fui espreitar agora o chat das perguntas da audiência e alguém perguntou quais são os livros que nós podemos recomendar para a liderança. E eu lembrei-me que eu li o livro do Jack Welch, que foi o CEO da General Electric. O livro chama-se Vencer. E o livro dele, ele é engenheiro, ele é muito metódico, ok? Faz tudo com planeamentos, folhas, etc. Mas tem o seu lado emocional, que são as pessoas. E no livro ele demonstra que a liderança fez a General Electric crescer ao ponto que cresceu e até hoje é uma das maiores empresas americanas, tendo em conta processos, não é? As pessoas e uma liderança bem firme. Eu acho que a liderança é muito importante. É muito importante quando nós temos uma base bem definida de quem nós somos, para onde queremos ir, quais são os nossos objetivos. É importante sermos verdadeiros, primeiro a nós próprios, aos nossos valores, porque infelizmente a liderança é desafiada a todos os níveis, ok? Em termos de colaboradores, a tudo. Até mesmo um cliente pode desafiar a liderança da nossa empresa e achar que nós não estamos a liderar da melhor forma, ok? Então, eu acho que é muito importante a base, os alicerces da liderança, para depois facilitar uma decisão. Normalmente tem que ser rápida, porque nós líderes somos desafiados a responder às crises e às situações de forma rápida, e segura. Porquê? Porque se nós estivermos inseguros, inconscientemente nós vamos transmitir a insegurança para as equipas. Podemos não, no momento em que tomamos uma decisão com base nos dados e na avaliação que foi feita, pode não ter sido a melhor decisão, mas foi uma decisão tomada. Depois vamos retificar, ter que mudar de direção, porque apareceu, por exemplo, um Covid e ninguém estava à espera, não é? Mas todo líder tem sempre que tomar uma decisão. Não tomar uma decisão é que é o pior dos cenários. E eu acho isso muito importante em termos de conselhos, é tomem a decisão, pode não ser a melhor, ou até mesmo pode não ser a certa naquele momento, mas a cada passo nós podemos tomar uma nova decisão e mudar de direção e ajustar e vamos, não é, aprendendo com as lições e a experiência, vamos aprendendo com a vida e sempre mudando aquilo que é o percurso. Mas a direção tem que estar bem definida. A direção e os pilares, os alicerces de um líder. Hoje em dia a informação está disponível, temos o YouTube, a maior universidade do mundo, não é? E nós podemos aprender todos os dias como ser um líder melhor, como ser um líder para deixar um legado, para passar conhecimento. Bem mencionou o Hugo na parte do que os nossos trabalhadores têm imensa dificuldade em assumir responsabilidades. E isso é algo intrínseco em maior parte dos nossos africanos, porque nós absorvemos isso da era colonial. Bem mencionou alguém no grupo, e com razão, que não tomar a rédea, não ser proativo, ok? Antigamente era o normal. Porque ser proativo e fazer as coisas sem pedir autorização era por si só considerado um desrespeito ao colono, né? Os nossos, portanto, antigamente na nossa história é assim que funcionava. Isso também acontece muito em Angola, nós temos muita dificuldade. A única forma de ultrapassar isso é com educação, formação, com motivação, dar espaço até mesmo para o colaborador sentar e admitir, olha, eu tenho medo de, por e simplesmente, perguntar. Eu tenho essa dificuldade com os colaboradores com quem trabalhei, tinha imenso que era. Eu perguntava, então, entendeste? Sim, entendi. Tens alguma dúvida? Não. E eu, a seguir, automaticamente pedia para a pessoa resumir o que eu acabei de passar a informação. E a pessoa não tinha captado metade. E eu perguntava, mas por que tu não admites que não percebeste e não perguntas para eu repetir uma segunda vez? Não pedes. Porque têm medo. A tal mentalidade do desrespeito. E isso, pronto, como líder, nós temos que criar um espaço, né, de dar essa abertura para a pessoa fazer perguntas. O Hugo bem disse, eu gosto de perguntar, questionar,
desafiar. Muitos não têm, a maioria, não têm essa proatividade, porque têm medo. E é uma questão cultural, educacional, que infelizmente nós ainda temos que ultrapassar com as gerações. É uma realidade. Sim, Sim, Palmeira, se me permite sim, ainda, não sei se é possível ainda fazer algum comentário, sim, eu sim. também, depois da Lisa dizer que tinha olhado aqui Para os para as comentários, para questões, as também fui questões. fazê-la. Temos aqui a Madalena Azarias, Uhum. que pergunta se existe diferença entre coragem e imprudência. Eu quero acreditar que sim, embora às vezes a coragem também leve a gestos imprudentes, mas que neste caso eu acho que só a experiência de vida talvez é que nos fará compreender uma diferença entre um e o outro. Eu eventualmente já terei tido algumas ações imprudentes, não, creio que não como gestor, espero que não, mas se foi o caso, já tomei muitas decisões erradas, é um facto. E ela também pergunta como podemos lidar com o medo de tomar decisões difíceis. Eu acho que esse medo existindo, primeiro eu acho que nós vamos nos habituando a tomar decisões difíceis. É uma questão de prática. Né? Isto de sabermos tomar decisões difíceis, eu lembro-me que um dos meus chefes me dizia que a diferença entre mim, na altura, que era júnior, e ele não era que eu errava muitas vezes e ele nunca errava. A questão é que eu iria errar muitas vezes pela experiência e ele erraria menos vezes, mas também me erraria. Portanto, esse medo existindo vai desaparecendo, porque aquilo que nós temos sempre a fazer é tomar decisões com base naquilo que são os factos que nós conhecemos e depois, muitas vezes, temos de tomar com base no instinto, enquanto líder, que nós podemos ter. Eu, perante aquilo que é a realidade, perante aquilo que a realidade mostra, eu devo avançar ou devo ficar? E depois essa é que é a diferença entre o líder ou não. Eu acho que deve avançar, eu acho que não deve avançar, mas acima de tudo consubstanciar a decisão. É sempre muito importante. E como é que eu faço? Ela pergunta à prática. Eu não tomo decisões importantes sem ouvir os meus pares. Não tomo. Faço a minha primeira avaliação, e depois pergunto, dependendo do tema, vou perguntar: olha, no que é que tu achas disto? No que é que tu farias? E normalmente nem dou a minha opinião antes de ouvir dos outros, que é para não condicionar. Nós estudamos logo a nossa opinião, condicionamos muito aquilo que os outros nos vão dizer. E é aquilo que a Lisa diz. Muitas vezes é mais importante ouvir do que falarmos. E portanto, essas decisões eu sempre posso ouço os outros. Se tiver, e depois aí tomar uma decisão, mas eu aí já sei porque é que estou a tomar essa decisão. E eu gosto muito de fazer cross-checking com a minha equipa de muitas coisas. Leio e-mails, vejo coisas, pergunto isto é porquê, isto vem de onde, porque é que estamos a fazer assim? Se a resposta é satisfatória, ok, se não é, eu tento perceber e tento, então para a próxima isto. Portanto, essa, e depois também há aqui um participante também pergunta essa questão da comunicação. Eu não sei se há estratégias, digamos assim, que nos garante o sucesso, mas a minha estratégia é comunicar de forma clara, como diz a Lisa, ou seja, se a mensagem tem que ser clara. Não parecemos que os outros são burros. Isso está em causa. A questão é, nós temos que nos centrar naquilo que nós queremos realmente perguntar. Senão vamos todos perder tempo. Eu enquanto escrevo e os outros enquanto leem, e ao fim e ao cabo já ninguém sabe exatamente daquilo que se está a tratar. Portanto, mas isso também vem da experiência. Nós sabemos ser mais eficientes, vem da experiência. Eu comunico muito melhor hoje do que quando tinha 25 anos, a nível profissional, ok? E, portanto, essa comunicação, para mim, é muito fluente, é muito fluida, é muito dia-a-dia. Uso o e-mail, respondo diretamente, chamo a atenção, tento dizer às pessoas, atenção, temos que usar isto, o Teams. Portanto, é muito assim. E depois, claro, quando se contrata alguém, ser muito claro naquilo que são as nossas condições, aquilo que são os direitos e deveres do trabalhador, aquilo que nós também esperamos da pessoa, explicar bem o que é que nós achamos que ela vai fazer. Portanto, é muito. Eu, felizmente, também tenho aprendido aqui muito nesta participação com aquilo que a Lisa também tem partilhado e, de certa forma, fico contente que as dificuldades e os desafios sejam muito semelhantes. De facto, é isso. No fim do dia, nós somos pessoas e as empresas são pessoas, e seja o cliente, seja no consultor, seja no colaborador, sejamos nós próprios, é uma questão de pessoas e todas as pessoas têm aquilo que se chama o bias thinking, né? Nós inevitavelmente temos sempre uma ideia pré-concebida do que quer que seja.
E essa humildade do líder também tem que levá-lo a perceber que tem que testar essa pré-conceção, que é aquilo que eu faço muitas vezes. Testo aquilo que eu acho inicialmente. Muitas vezes mudo a opinião e outras vezes não mudo. Portanto, é muito por aí que também tento envolver a equipa e tento Uhum. também aprender, tento ler, tento ir buscar também alguma inspiração. E quanto aos livros, eu, se me permitem, também acredito, para sermos bons líderes, acho também que temos que procurar inspiração naquilo que é a vida real, no sentido em que acho que também temos que ler literatura. Acho que a literatura Uhum. também nos ensina muito, nos faz viajar, nos faz abrir a mente, nos faz perceber melhor os outros. E a Lisa falou de uma palavra fundamental para mim na liderança, que é a empatia. Se nós não conseguirmos ter empatia pelos outros, acho que nunca vamos ser bons líderes. E portanto, acho que era muito aí essa mensagem que eu deixava. Muito obrigada, Hugo e Lisa, pelas partilhas e por terem respondido aqui a quase todas as questões que estavam aqui, que os nossos participantes colocaram. Muito obrigada, Yara, a Sásia, a Madalena, também a Cremilda, por colocarem aqui as questões. E a todos os outros que estão aqui não puderam colocar as questões, mas nós queremos que também acompanharam esta hora de conversa sobre gerir com coragem. E de tudo que se falou aqui, realmente vocês demonstraram pela experiência, pelo contexto, que gerem com coragem. E de uma forma geral, em alguns pontos até encontravam-se muito daquilo que são as estratégias que adotam nas empresas. E algo que eu reparei aqui que os dois falaram que foi standard é quando falavam sobre que um dos princípios para esta gestão corajosa é terem princípios, valores pessoais, que é o que leva a tomarem decisões assertivas e a empatia, quando nós falamos de empatia, se nós não temos estes valores que nos guiam, dificilmente nós vamos ser empáticos, não é? Com o que o outro sente, o que o outro pensa, e tem que realmente tomar decisões críticas. E a Lisa partilhou muito bem que temos que tomar decisões críticas, às vezes podem ser boas ou más, mas decisões têm que ser tomadas e ser empático e ter valores é importante. Então, parabéns os dois, não só por terem tomado a coragem de decidirem ter filhos nessa situação toda em que os dois disseram, e que isso também já mostra um pouco do nosso quê de coragem e vamos implementando no trabalho, mas também depois sobre toda a experiência que foram contando, que afinal não são só corajosos na vida pessoal, mas na profissional. Então, muito obrigada, Lisa, ao Hugo, pelas partilhas, por esta conversa, que eu acho que foi muito produtiva para os que nos ouviram. Para mim foi bastante. Saio aqui com aprendizagem. Acho que vou fazer um livro da sessão 2 da Masterclass da Academia Boost. E muito obrigada pelo vosso tempo.